Senhoras e senhores, é como dizem, se você tá bem é porque você não tá entendendo absolutamente nada do que tá acontecendo. Mas não tem como não enfrentar os fatos. Eu já aviso que o assunto será sério. Nesse podcast de hoje, nós vamos falar sobre golpe e comunismo. E para começar, a gente precisa contextualizar. Na semana passada, o STF solicitou que a Procuradoria-Geral da República fizesse a apreensão do celular de Jair Bolsonaro para averiguar a influência do presidente na Polícia Federal. No mesmo dia, o general Heleno atacou o pedido e falou em consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. No dia seguinte desse ataque, quase 100 militares da reserva apoiaram o general Heleno, em uma nota que alertava para um cenário extremo de guerra civil. Hoje, no dia 26 de maio, a Polícia Federal invadiu a casa do governador do Rio de Janeiro, aquele babaca do Witzel, adversário político de Bolsonaro, alegando uma suposta irregularidade nos hospitais de campanha do Rio de Janeiro. Ontem, no dia 25, a deputada de São Paulo, Carla Zambelli, já tinha cantado a bola do que ia acontecer. Ela falou em entrevista à Rádio Gaúcha que a Polícia Federal estava prestes em deflagrar operações contra o desvio na área da saúde nos estados. Senhoras e senhores, hoje estamos imersos na ditadura envergonhada. Temos informações da Polícia Federal vazadas para toda a cúpula bolsonarista. Nós temos a interferência clara do fascismo nas instituições democráticas. Nos próximos meses, o povo brasileiro e o mundo presenciará o golpe dentro do golpe. O golpe de 2016 que conseguiu se desenvolver a sua fase final, da mesma forma que ocorreu durante a ditadura militar. Foi um processo de golpe dentro do golpe que levou Emílio Médici ao poder e explicitou o estado de exceção, a ditadura sanguinária dos anos de chumbo. Com o apoio do imperialismo americano e dos empresários brasileiros, o governo militar de Jair Bolsonaro dará um golpe, não para salvar os brasileiros da crise econômica que enfrentaremos, mas para salvar a porra do capital. A partir do momento que os estados, principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo, entrarem em colapso por falta de verba federal, Bolsonaro e seu governo militar entrarão em ação. E as forças democráticas estão perdidas. Seja de esquerda, de direita, o que for, eles não conseguem fazer uma frente ampla para enfrentar o fascismo e não vão conseguir impedir manifestações democráticas e populares nas ruas que serão reprimidas com violência brutal. E com tudo isso, nós temos a infeliz oportunidade de ver mais uma vez o que a porra da democracia liberal criou. O que a burguesia brasileira e internacional são capazes de fazer. Enquanto isso, Bolsonaro está entregando o Brasil para os americanos, nosso etanol, nossas bases militares, está brigando com a China para puxar o saco do Trump, está entregando o país em nome do capital internacional. E a pergunta que eu quero fazer não é por que ser comunista? A pergunta é por que não ser? Nós, hoje, aqui no Brasil, podemos ver que os avanços sociais promovidos por governos de esquerda foram reduzidos a nada diante do avanço do fascismo, que tomou o poder por meio de eleições, de forma democrática, da mesma forma que ocorreu com o nazismo. O sistema democrático liberal que a esquerda concordou em jogar foi assassinado pela própria direita, chefiada pela burguesia nacional e principalmente internacional. Como é que ainda a gente pode acreditar que futuramente voltar ao jogo democrático é o melhor caminho para a classe trabalhadora? É como dar soco em ponta de faca e acreditar que a faca vai ter piedade e parar de cortar a sua pele dilacerada. Tem que ser imbecil para acreditar nisso. Senhoras e senhores, o capitalismo é feito de crise. São os raros momentos de apogeu que acabam e levam rapidamente ao inferno da fome e da violência. Ainda mais quando a gente fala sobre o Brasil, um país colônia até hoje que sempre ficou com os restos dos grandes e bondosos países desenvolvidos. É nesse momento que eu insisto, é importante que descubramos o comunista que existe
em cada um de nós. Ele existe, mesmo sufocado pela ideologia burguesa, ele está aí. Você só precisa prestar atenção. O comunista dentro de você aparece diante de dois fatores primordiais. O primeiro deles, o olhar crítico para a sociedade capitalista e todas as suas contradições. Por exemplo, quando abrimos nossas redes sociais e vemos que mais um pobre preto foi morto pelos agentes do Estado. Dessa vez, uma criança de 14 anos foi baleada dentro de casa. Os policiais sumiram com ele sem dar qualquer tipo de explicação para a família e no dia seguinte o corpo do menino foi encontrado no IML. Como é que uma porra dessas pode acontecer, mano? E esse não é um caso particular, isso é frequente, sempre aconteceu. O capitalismo criou uma nova forma de apartheid social e quem está do outro lado da ponte é executado e os assassinos saem impunes. A própria população da periferia tem medo de se manifestar. Eles sabem que nada acontece com os assassinos do Estado e a revolta só aumenta. E a gente precisa entender que isso é estrutural, isso faz parte da democracia liberal. Não é porque não está escrito na lei que isso não faz parte do funcionamento do Estado burguês, caralho. Os liberais devem entender que esse sonho de uma democracia linda, livre, próspera, desmoronou mais uma vez. Ela nos prova que é uma mentira. A democracia liberal e burguesa é uma peça mal interpretada e que é interrompida assim que a crise financeira chega, e ela sempre chega. O comunismo é essa revolta, é essa virtude do inconformismo que aparece diante da injustiça estrutural. E seu segundo elemento é a coragem que nasce no meio da desesperança. A coragem para simplesmente imaginar um novo mundo baseado na igualdade. É simplesmente imaginar. Ainda não é proibido pensar em comunismo, mas a ideologia é tão forte que as pessoas não conseguem nem se aproximar da ideia. Elas vivem em uma prisão sem grades dentro da cabeça delas. Elas mesmas se censuram e não conseguem entender a força dessa ideia e principalmente a força que a periferia, o povo brasileiro e toda a classe trabalhadora possuem se organizarem e agirem juntos. Imaginar, quebrar essa autocensura é o primeiro passo para se descobrir comunista. O comunismo nasce do inconformismo e de uma ideia. Essa ideia é muito mais violenta do que a própria coragem. E aí você me pergunta, violenta? Por que violenta? O simples ato de imaginar uma sociedade igual e ter a coragem de quebrar a ideologia liberal dominante é um ato de violência, é o primeiro passo. Mas para ser mais claro, o que seria essa sociedade baseada na igualdade? Em primeiro lugar, uma sociedade comunista não é uma sociedade em que todos são iguais. As pessoas sempre foram, são e serão diferentes. Cada uma com sua singularidade, capacidades positivas e negativas. Em outras palavras, cada pessoa é única, então como é que a gente teria uma sociedade igual? O comunismo parte da ideia de que todos têm de possuir igual acesso aos meios materiais e sociais. Em outras palavras, todos devem ter igual acesso à saúde, educação, segurança, moradia e principalmente ter igual acesso aos meios que permitam o desenvolvimento individual de cada pessoa. Esse conceito de igualdade vai muito além dessa falácia de que todos são iguais perante a lei. Como se a própria lei fosse neutra e não tivesse interferência política e do próprio capital. Como se um traficantezinho da periferia fosse tratado como um traficante burguês, tá ligado? E esse conceito vai muito longe de oportunidades iguais, como muita gente fala por aí. O que seriam oportunidades iguais? Jogar na Mega Sena é ter oportunidade igual. Isso não é suficiente, muito menos justo. O que acontece caso você perca uma dessas oportunidades? Você tá condenado à fome e à exclusão social? As pessoas fazem merda, mano. Seja na adolescência, seja na fase adulta. Todo mundo comete erros, mas sempre devem ter igual oportunidade de trabalharem esses problemas e retornarem à sociedade.
O nome disso é igualdade na sua forma mais justa e humana. É a partir do momento que você se descobre comunista, quebrando com violência a ideologia liberal, que você dá o primeiro passo em um longo processo de emancipação humana. Nesse primeiro passo, nosso trabalho é fazer as pessoas descobrirem essa potencialidade em cada uma delas. Esse é o momento de conscientizar as pessoas que estão ao seu redor. E isso não é fácil, porque a ideologia dominante na sociedade é a ideologia da classe dominante. Em primeiro lugar, existe o medo do comunismo. Esse espantalho que a direita usa para caracterizar tudo que há de errado na sociedade. É o monstro vermelho, o espectro do comunismo que ronda o Brasil. Muita gente acaba tendo medo de se descobrir comunista porque isso faria o Bolsonaro dar um golpe. Senhoras e senhores, Bolsonaro vai dar um golpe com comunistas ou sem comunistas. Ele vai chamar o Dória, o fascista do Witzel, de vermelhos e dar o golpe final na democracia. Não seja estúpido ao acreditar que existe qualquer relação com o verdadeiro comunismo e a mentira contada pelos fascistas. Mentira essa criada pelos próprios liberais. Acho que essa é a maior tragédia. Não existem comunistas para enfrentar ou reagir. O país está entregue na mão dos liberais. Isso é grave, principalmente pelo fato de que todos esses liberais demonificam a violência. É a ideologia da não violência que exclui brisolas da política brasileira e acaba não criando verdadeiros líderes que dariam a vida pelo que defendem. E veja, nesse momento eu não acredito em uma violência física para acabar com o capitalismo. Eu não acredito em uma revolução nesse momento. Eu falo de uma violência física para salvar a própria Constituição. Eu falo de resistência pela democracia. É disso que a gente precisa agora. Precisamos de uma frente ampla, organizada, que esteja disposta a partir para a violência quando o golpe acontecer. É isso que daria o mínimo de chance para a classe trabalhadora durante essa guerra civil que vai ocorrer. O violento Brizola, que em 1961 impediu a segunda tentativa de golpe militar no Brasil. Ele armou a população e teve o apoio de parte do exército para salvar a Constituição, para salvar a democracia liberal. Nenhum político hoje consegue fazer isso. E não é nem por falta de força política, mas coragem para lutar pelo que acreditam. Em segundo lugar, o capitalismo pode e sempre vai criar movimentos fascistas. São a eles que a burguesia vai recorrer nas crises ordinárias do sistema. E aí os liberais agora podem argumentar, olha, isso é horrível, o capitalismo realmente não é perfeito, mas isso é melhor do que uma ditadura do proletariado. E aí a resposta, que na verdade é outra pergunta, é: o capitalismo é melhor para quem? O fascismo é bom para quem? A resposta é para a burguesia, sem sombra de dúvida. O capitalismo não é melhor para a maior parte da sociedade. O socialismo é bom para os trabalhadores e não para os grandes patrões. É isso que eles não querem que você saiba. E é nesse momento que eu gosto de lembrar de uma frase emblemática do liberal de direita Ricardo Amorim. Ele disse: Cuba, que é um dos países com maior embargo econômico do mundo, só tem 3 coisas que funcionam: saúde, segurança e educação. Quando ele disse isso, imagino eu, era para funcionar como uma crítica, mas é exatamente disso que o Brasil precisa. É o básico, é a vida e não o lucro, é a base para se autodesenvolver. E Ricardo Amorim, que já tem tudo isso, já tem saúde, já tem segurança, porque nenhum policial vai dar um tiro na cabeça dele quando ele estiver na casa dele, já tem educação, porque conseguiu pagar por isso, ele simplesmente não vê motivo para que todos também tenham. Ele não quer socializar esses meios. Qual pode ser a outra explicação para essa frase violenta e sinistra dele? E eu não tô aqui falando pra gente se transformar em Cuba, ou em Venezuela, ou na União Soviética.
Soviética, porra nenhuma. A gente tá no século XXI, vivemos no Brasil, precisamos de uma revolução que responda às novas demandas. Essa é a potencialidade do marxismo, é a sua forma de analisar a sociedade e agir politicamente. E ainda pode ser aplicada a qualquer cenário histórico por trabalhadores de qualquer sociedade capitalista com suas próprias características. É como disse Lenin, é preciso começar do início de novo. E para finalizar, o terceiro argumento que os liberais podem usar. O comunismo fracassou, Stalin matou inocentes e o capitalismo venceu a União Soviética. A resposta para isso é verdade. A União Soviética fracassou em partes, não totalmente. É preciso entender que nós não somos o final da história e somos hoje o resultado do passado da humanidade. Se você me falar, por exemplo, que o cristianismo falhou, eu até concordo com você, mano. O cristianismo existe há mais de 2 milhões de anos, matou milhões de pessoas, dentre elas mulheres e judeus a rodo. Se você me falasse que o cristianismo falhou, eu entenderia. Agora, a Revolução Russa e o seu modelo de socialismo real completou 100 anos em 2017. 100 anos, velho. Isso não é nada. Essa foi a primeira tentativa em toda a história da humanidade de criação do comunismo. Ela pode ter fracassado, mas é esse modelo que fracassou, não é o fim. Da mesma forma que o PT fracassou também, em partes. Mas isso não significa que não existirão mais partidos de esquerda no Brasil, porra. Outras tentativas de construir o comunismo surgirão, mesmo que nós não tenhamos a felicidade de presenciar isso. Mas surgirão porque o comunismo tem essa capacidade de se reinventar em qualquer momento histórico. O comunismo é essa força chamada igualdade. E é exatamente pelos crimes de Stalin que nós precisamos estudar ainda mais esse período para não cometer os mesmos erros, as mesmas falhas. A gente tem que ser mais crítico que os próprios liberais. Mas então o capitalismo ganhou, é isso? É quase uma aposta do MMA, tá ligado? Mas ele ganhou e o outro foi nocauteado. O capitalismo de fato ganhou, mas é exatamente por ele não funcionar que precisamos pensar em um novo comunismo. Ninguém se reconhece comunista porque é legal e descolado, como o babaca do Pondé pensa, mas porque decide enfrentar a verdade da sociedade, que é a luta de classes. Ao ver que a raiz do problema social é a própria relação econômica, entendemos que não há esperança dentro desse sistema e encontramos coragem para buscar outro. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Tudo o que eu quis dizer não é uma resposta aos problemas imediatos. A luta é longa, trabalhosa e necessita de resistência e união. Mas o que eu quero deixar claro é que o primeiro passo para uma sociedade comunista parte da violência ideológica, da conscientização do que estão resistindo e lutando ao nosso lado, mesmo que eles não saibam disso. As coisas vão piorar e nós teremos que fazer aliança com os liberais para tentar golpear o fascismo brasileiro. Para o momento, uma frente ampla é a única saída. E eu repito, isso aqui não é o fim da história. Esse é um novo começo de um longo processo. Eu peço, por favor, vejam os links na descrição desse vídeo. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção, muita força. E eu espero que dentro dos limites vocês estejam bem.